mas não valorizamos esse ato, que é o mais importante, que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura dentro do texto da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Hoje é um dia especial, o dia de Santa Ceia. É o dia de a igreja se reunir e confraternizar. Glória a Deus. Que é o momento de Santa Ceia, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão, ou bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos já que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se estiver fome, coma em casa, para que não vos ajunte condenação. Quando as demais coisas ordenarei quando eu for estar convosco. Amém. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Na leitura devocional, nossa pastora Magnólia lia um texto sobre a bolda, onde um pai de família convida os seus amigos, aqueles que ele considerava como amigo. E esses homens, no seu trajetório, deram desculpa para não comparecer na festa daquela pessoa que ele considerava como um grande amigo. Igual o pastor Anderson me convidou hoje e não dei desculpa para não estar aqui. Mas aqueles homens deram desculpa. Não, eu tenho que cuidar da minha fazenda, eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho que cuidar disso e daquilo. E por que nós sabemos que são desculpa? Porque a festa era um jantar de gala, uma festa noturna. E você não visita o campo à noite. O campo, tu vai pela manhã cedo, ver como as coisas estão. Se o animal está ali padecendo, tu vai normalmente, no percorrer do dia e não à noite. E aí eles dão desculpa para não comparecer na festa do amigo. É como nós fazemos convites e apelo para as pessoas se chegar até Jesus. E as pessoas dão desculpa: ainda não está na hora, não estou preparado, quem sabe quando eu tiver mais idade. E damos desculpa para não participar da boda do Cordeiro. E hoje a Santa Ceia, como o pastor às vezes trouxe a tristeza no semblante quando olhou as cadeiras e percebeu as cadeiras vazias. Porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia de a igreja viver um momento de unidade, onde todos estão sentados e participando de uma só mesa. E a Bíblia descreve que Jesus desejou participar da última ceia com seus discípulos.
E ele almejou muito isso no seu coração, a qual mandou seus discípulos preparar escolheu o lugar e preparou aquele grande banquete para poder participar da ceia do Senhor. E o nosso pastor também Anderson, pastora Magnólia, no trajeto de 30 dias, preparou-se para hoje, nesse dia de hoje, fazer um banquete espiritual. A Santa Ceia do Senhor, onde está aqui para ouvir e aprender. Onde estamos aqui nessa Santa Ceia é um lugar de renovação espiritual, aonde você toma esse alimento e Deus carrega as suas baterias para você suportar mais 30 dias. Tu lembra daquela passagem que Elias estava ali na caverna, amordecido, já pedindo pela morte, e a Bíblia diz que o anjo deu um alimento para ele, que ele caminhou 40 dias e 40 noites e não se cansou? Assim é a Santa Ceia do Senhor. É um alimento, uma vitamina para termos força para suportar as lutas, a dificuldade nesse projeto de 30 dias, a qual será realizado a próxima Santa Ceia. E essa deve ser a nossa preocupação, o dia de Santa Ceia. E normalmente quando se fala em convite de uma festa, aqui que eu falei da leitura devocional, as pessoas preferem vestir as melhores festas, as melhores roupas, chegar cedo. Se é um casamento, ele quer chegar antes da noiva e até mesmo do noivo, para poder ver a noiva entrando. Mas quando se fala para a casa de Deus, não priorizamos isso. Não temos pressa de chegar na casa do Senhor, não temos pressa de cultuar o Senhor. E quanto mais hoje, um dia a qual nós sentamos juntos e confraternizamos, estamos juntos participando desse momento memorial, aonde para Cristo é importante e deveria ser importante para cada um de nós. Aleluia. E Paulo, ao escrever, trouxe a instrução à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto achava que Santa Ceia era uma bagunça. Ele fazia da Santa Ceia uma bagunça total. Nós vamos ver no versículo 17 para entender isso. Nisso, porém, vos disse, não vos logo, porque vos ajuntai não para melhor, mas para pior. Olha a situação. Aquele povo se reunia não para coisas boas, mas para pior. Um momento de Santa Ceia, onde eles reunissem para desfrutar momentos agradáveis, estar perto das pessoas que ama, perto da sua família. Mas ele fazia da ceia do Senhor uma bagunça. Agora o versículo 18 diz assim: porque antes de tudo ouço que vós ajuntais na igreja, e há entre vós dissensões, em parte eu creio. Eu estou ciente que na hora que está rolando o culto, a ceia, há dissensões, disputa dos melhores lugares, disputa de pegar primeiro o alimento antes que os outros. E Paulo estava preocupado com isso, que a notícia chegou até ele. Porque naquele período, eu sempre explico, a Santa Ceia nossa hoje é diferente comparada às ceias lá. A ceia lá, na verdade, era a Páscoa, que normalmente era a Páscoa. E era quando se diz ceia, quem é mais antigo sabe que ceia significa uma refeição noturna. A ceia é uma refeição noturna que nós, pais lá atrás, tu vai cear hoje, era o linguajar nosso. Hoje usava a palavra jantar, mas a outrora usava a palavra ceia. E a ceia ali era como fosse aquelas festas americanas. Talvez os irmãos mais antigos sabem o que é a festa americana. Cada um leva alguma coisa, cada um leva um prato, leva algo para somar, e ali todos participavam. Mas mesmo nessa festa, ou como nessa situação da Santa Ceia, tinha as pessoas que tinham dinheiro e tinha os pobres. Tinha uns que iam com um prato, mas outros só iam com a boca, com o estômago, porque não tinha nada para levar. Uns levavam a mudança, mas outros levavam pouco. Aí o versículo seguinte diz assim,
Se até que importa que haja entre vós heresia, para que seja sincero e manifesto. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, o questionamento. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, uns têm fome e o outro se embriaga. O que ele estava dizendo? Um comia com demasia e deixava os outros com fome. Por isso que hoje na Santa Ceia nós sempre dizemos: esperai-vos um pelos outros. Porque muitas vezes o que acontece? Eu levava aquele tudo, comia no meu grupinho, e às vezes o irmão do meu lado passando fome e não compartilhava o que eu tinha trazido. Porque você às vezes tem abundância, mas aquele irmãozinho não tem. E isso estava vivenciando a igreja de Coríntios. Agora se reunia não para coisas boas, é pior, para via contenda, dissensões, briga. É igual muitas pessoas dizem assim: irmão, eu trabalho de garçom, eu não gosto de trabalhar em festa de crente, porque quando a bandeja passa, todo mundo sai pulando, pegando, nem espera eu oferecer. E era isso que estava acontecendo aqui. Estava fazendo vergonha a Santa Ceia. E aí Paulo pede a Deus a instrução e a orientação do Senhor. E Deus começa a destruir ele, para destruir a igreja. E aí ele começa no versículo 23: porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E ele coloca agora Jesus em cena dentro da ceia. Porque a ceia que ele estava tomando, parecia que Jesus não estava. Estava tudo ali, menos Jesus. Porque havia contenda, dissensões, briga, gula, bebedice, indiferença. Tudo isso tinha na ceia. E não tinha unidade. Porque Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E a corpo tem que viver em unidade. E todo o corpo precisa de cada partícula, cada membro do seu corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E nós mesmos, cada membro que nós ocupamos, para você que seja a mão, o pé, o dedo, a unha, cada um tem a sua importância dentro do corpo. E o corpo necessita disso. Machuca uma unha para tu ver se o teu corpo todo não sente. Dói um dente para tu ver se todo o teu corpo não sente. Então, uma parte do teu corpo estando doente, todo o corpo sente dor, todo o corpo sofre. E Paulo entra em cena, vendo essa situação, porque a notícia chega até ele, ele se escandaliza. Ele fala: até que tem que ter escândalo, ou tem que ter até anticristo. Mas para se manifestar aquilo que é justo, aquilo que é certo. Estava acontecendo isso. E aí Paulo começa a retratar. Vamos lembrar o memorial. Vamos tentar lembrar quando Jesus realizou a última ceia. Ali Jesus estava reunido com os seus discípulos. E de repente ele pega o pão e levanta ao céu. E dá graças a Deus. Ele mostrando que a ceia não é indiferença, não é briga, não é contenda, é um memorial. A Santa Ceia simboliza a morte de Cristo, onde o seu corpo seria partido, moído pelos nossos pecados. E é isso que ele começa a descrever. E Jesus pega o seu corpo e diz assim: o meu corpo é comida para vós. E por isso participamos dizendo que o pão é o corpo de Cristo. Agora ele dá de comer àqueles que têm fome, dá de beber àqueles que têm sede. Aleluia. Aqueles que têm fome e sede de justiça, sede de Deus. E ele começa a alimentá-los. Ele levanta o pão e diz: porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, quando eu participo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, eu não participo de um simples alimento,
Mas quando eu como desse pão e bebo desse cálice, eu tenho ciência que eu estou participando do corpo e do sangue de Jesus. E quando eu participo do corpo e do sangue de Jesus, eu estou trazendo saúde para o meu corpo físico e para a minha alma. E quando ele diz, lembra que é um memorial, ele diz, tem algo por trás. Você não vai comer de qualquer maneira. Tu não vai vir para o culto de qualquer maneira. É um dia especial, é um ritual especial, é um culto, o cerimonial especial. E ele diz na sequência, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Então não é comer de qualquer maneira. Toda vez que tu come o pão, bebe o cálice, tu está comendo em memória do Senhor. Quando eu estou participando da ceia do Senhor, do pão e do vinho, eu estou lembrando da sua morte na cruz, aonde ele levou sobre si as nossas dores, aonde ele foi moído pelos nossos pecados, aonde ele se fez um bode expiatório. Bode expiatório é aquele que assume a culpa de outros. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez malfeitor em nosso lugar. Porque na verdade era eu e você que teria que estar ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que os homens ali tentaram julgar. Ele diz assim, não vimos mal algum nele para que o condenasse. Então ele não merecia a cruz. Porque a cruz é um lugar para malfeitores. A cruz era para os homens mais perversos. Era para os piores criminosos. Era eu e você que era para estar lá. E Jesus se colocou no lugar e disse assim, eu pago essa dívida, eu me entrego no lugar dele. É como você tivesse uma dívida imensa e não tiver como pagar, e o patrão antes diz assim, eu pago para você essa dívida, eu tiro você dessa situação. Foi o que Jesus fez. Porque nós tínhamos uma dívida com Deus e não temos como pagar essa dívida com Deus. Jamais temos como pagar essa dívida com Deus. E Jesus disse, eu pago a sua dívida, eu limpo o teu nome, tu vai ter o nome limpo, e agora tu vai ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é Jesus. E quando eu participo do corpo e do sangue do Senhor, eu tenho que lembrar disso. Foi um momento de sacrifício. Hoje eu estou sentado aqui, hoje eu estou em cima desse púlpito ministrando a palavra do Senhor, porque Jesus pagou o preço para que eu pudesse estar aqui. Porque a lei do pecado é a morte. Todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Eu não poderia estar aqui, vocês não estariam aqui, se Jesus não morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Porque na verdade, pelo tempo da trajetória, talvez estaria até morto. Os meus pecados me levam à morte. Mas Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, a cruz nos lavou, nos remiu. Hoje eu posso dizer, sou pecador sim, mas um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Continuo pecando, continuo errando sim, porque somos sujeitos a todos isso enquanto estivermos nessa carne. Mas temos um remidor, um Senhor, que a cada dia diz que eu posso dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele está pronto para perdoar todos os meus pecados. O versículo 27 diz assim, porque qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Então quando eu venho para a santa ceia do Senhor com a ira no meu coração, eu vou para a ceia, não vou com a cara daquele irmão, não sento nem do lado do meu irmão, dou a meia volta, ou tenho feito algo que desagrada a Deus lá fora. Não vou entrar em detalhe, todo mundo sabe o que é. Quando eu pego esse pão, eu pego a minha própria condenação. É o Senhor que vai te condenar? Você mesmo se condena. E quando eu como indignamente o corpo e o sangue do Senhor, sabe o que eu estou fazendo? É como eu mesmo estivesse crucificando a Cristo na cruz. Como fosse eu mesmo que estava dando aquela lança no lado dele ali, como fosse eu que estava cuspindo na cara dele, zombando do seu sacrifício na cruz. Porque quando eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor, vamos ler o próximo versículo, a Bíblia diz, examine.
Olhe para dentro de você. Olhe nesses 30 dias como você tem levado a tua vida. Tem levado uma vida como santo de Deus ou andando segundo os cursos dessa vida? Eu tenho que me perguntar. Por isso que o texto diz: examine-se a si mesmo. Não estou aqui para examinar se o pastor antes está preparado para tomar ceia, porque eu tenho um hábito isso. Nós olhamos para o irmão: o fulano não pegou o cálice hoje, fulano não pegou o pão, será que ele fez de errado? Será que ele tem pecado? Não temos um hábito de julgar as pessoas? Mas a Bíblia diz: não é para tu julgar ninguém, é para julgar a si mesmo. Eu não estou aqui para julgar terceiros, eu estou para julgar a mim mesmo. Porque quando eu julgo a mim, não preciso que ninguém me julgue. A Bíblia diz isso. Mas muitas vezes tem precipitação de julgar. Está rolando o carro, eu estou olhando para ver quem